Desde que houve o lançamento dos filmes de Percy Jackson pela Fox, os fãs da saga e o próprio Rick Riordan vieram com a chuva de críticas sobre diversas coisas, desde falhas nos roteiros até problemas para uma eventual continuação. Até a forma como os personagens foram caracterizados foi criticada. Porém, anos após a desilusão de muitos fãs que esperavam a adaptação fiel dos livros, veio o refresco em 2020. Percy Jackson vai virar série pela Disney+. E o melhor, com o Rick fazendo parte da produção e da sala de roteiristas. Já fizemos um vídeo contando cada detalhe sobre essa sala e vamos deixar aqui nos cards para quem tiver mais interesse. Já que essa série parece realmente que vai sair, fica até o final para saber quais são as 10 coisas que não podem faltar em uma adaptação de Percy Jackson. E aí, quer saber quais são as cenas que a Disney não pode esquecer de jeito nenhum nessa adaptação? Vem comigo então! Fala, semideuses! Meu nome é Cássio Reis e sejam muito bem-vindos de volta à Colina Meu Sangue. Como já falamos aqui diversas vezes sobre a futura série de Percy Jackson da Disney, trazendo para vocês cada atualização liberada por Beck, Rick e Riordan, bem como os nossos elencos dos sonhos, decidimos trazer para vocês algumas coisas que achamos que não podem faltar em uma adaptação de Percy Jackson. Lembrando que essa é apenas nossa opinião e todos têm o direito de discordar dela, mantendo o respeito e a cordialidade. Lembrando que a crítica ao filme, em momento algum, é uma crítica aos atores envolvidos na obra ou aos fãs do filme. Já comentamos em outro vídeo quais são os 10 maiores erros do filme de Percy Jackson Ladrão de Raios. Como estamos falando de coisas que não podem faltar na série, algumas dessas coisas foram erros ou falhas no roteiro do filme. Já alerto vocês que se vamos falar sobre coisas que não podem faltar na série, vamos comentar coisas que acontecem nos livros. Bem, vamos comentar sobre algo imprescindível para a série da Disney, que é seu like, meu caro semideus. Você já sabe que eu venho conversar toda semana com você, isso mesmo, você. E você se esquece de deixar seu like e se inscrever no canal? Isso não pode, então vamos mudar essa realidade. Se inscreve aqui no canal que a Disney vai fazer essa série bem do jeitinho que você sempre sonhou, fica ligado. Sem mais enrolação, vamos falar sobre as coisas que não podem faltar em uma adaptação de Percy Jackson. A primeira coisa que não pode faltar em uma adaptação, com toda certeza, é a história. Sério, sei que pode parecer meio óbvio, mas os filmes cortaram muitas coisas da história e misturaram muitas coisas das tramas dos livros, adiantando acontecimentos, aparições de monstros, inventando cenas que mudaram completamente os acontecimentos, o que acabou tendo potencial para impedir possíveis continuações, além de causar uma confusão gigantesca, quase fazendo a gente esquecer que estávamos vendo Percy Jackson. Por isso, a nova adaptação precisa focar na história, narrar o que acontece na saga, pois é isso que a maioria dos fãs, incluindo a gente, quer ver na TV. Item número 2, a idade dos personagens. Uma das coisas que esperamos ver é o crescimento dos personagens. A cada temporada vê o quanto os atores e personagens cresceram e amadureceram. A saga dos livros traz isso, de acompanhar cada passinho dado pelos personagens, vendo a evolução pelos problemas de um semideus e pelos problemas meio normais envolvendo o crescimento e a passagem do final da infância para a adolescência. Lembrando que um dos pontos importantes da saga é a profecia que envolve a idade dos personagens. Aqui nós pegamos o gancho para o próximo tópico. Item número 3, a grande profecia. Boa parte da saga de Percy Jackson dos Olimpianos é baseada na profecia. Em evitar que ela aconteça ou ter a certeza de que o previsto pelo oráculo irá se concretizar. A grande profecia e a idade dos personagens são duas coisas com uma grande conexão, já que a profecia deve ser decidida aos 16 anos dos personagens. Item número 4, o acampamento Meio Sangue. Nos filmes nós vemos poucas coisas do acampamento Meio Sangue. Percy chega e pouco depois já tem o Captura a Bandeira, a festa e já saíram da missão. Então a gente gostaria de ver um pouco mais do acampamento. Ver as atividades, ver os cenários, a descrição que temos nos livros faz a gente imaginar um local lindo. E ver isso na série é algo que sempre sonhamos. Item número 5. Já que falamos de mais cenas do acampamento Meio Sangue, que tal a gente ver a cena do Captura a Bandeira como realmente aconteceu? Ver Percy e Annabeth tentando funcionar como uma equipe pela primeira vez. O reforço dessa rivalidade com Clarice, que começou lá na cena do vaso sanitário, que inclusive já fizemos um Veja Como Foi, que vai ficar aqui nos cards. E Clarice só foi aparecer no filme Mar de Monstros da Fox, sendo completamente ignorada no Ladrão de Raios. Falando desse ponto, nós lembramos de mais duas coisas que não podem faltar. Item número 6.
Percy sendo reclamado por Poseidon. Tudo bem que Percy já chega no acampamento jogando água pra cima. E tacando água de vaso sanitário nos filhos de Ares. Mas a cena dele sendo reclamado logo após a captura da bandeira é um momento que faz a gente se empolgar e sentir que as coisas estão ficando cada vez melhores e mais emocionantes. Item número 7. Já que falamos dos vasos sanitários e dos filhos de Ares, outra coisa que queremos ver é essa rivalidade que foi apresentada logo no começo da história em que Percy e Clarice que criam algumas movimentações na história no futuro, com a necessidade dos dois terem, eventualmente, de trabalhar juntos para salvar o acampamento, tendo de lidar com essa rivalidade para fazer as coisas funcionarem. Item número 8. Se falamos dos filhos de Ares, precisamos falar da rivalidade entre Percy e o Deus da Guerra. Nos filmes, Ares sequer foi citado, sendo que ele desempenha um papel muito importante. Eu já disse importante? Não! Ares tem um papel fundamental para fazer a história do ladrão de raios acontecer. Afinal, ele é quem descobre o verdadeiro ladrão de raios e deixa algumas coisas acontecerem conforme sua vontade. Além disso, tem a batalha mais esperada por nós, o Deus da Guerra versus um molequinho de 12 anos audacioso chamado Percy Jackson. E número 9. Um pouco mais da vida de Percy antes de se descobrir um semideus. Nos livros nos é mostrado um pouco mais da vida de Percy, da relação com sua mãe, de modo que, quando ela some, a gente sente bem mais o impacto desse acontecimento. Sem contar que Sally é uma personagem importante para a construção de Percy. Além disso, quero ver muitos doces azuis em tela. Item número 10. A aproximação entre Percy e Luke. Um dos pontos da profecia é a traição de um amigo. E para a gente ter a sensação de traição, é necessário que a gente sinta a aproximação entre os personagens. Algo que não acontece no filme e que queremos ver na série. Então, meus semideuses, trouxemos 10 coisas que nós achamos que não pode faltar em uma adaptação de Percy Jackson. Deixem aqui nos comentários algo que vocês acham extremamente necessário para que essa série seja perfeita. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Então é isso aí, meus semideuses. Aquele abraço. Fui!